geral, serão punidos na forma da lei. Bom, isso aqui, que importância tem isso? Isso é óbvio, né? Não, o importante é o ameaças. Né? Porque quando você fala em ameaças, você não está falando de dano. Você está falando de possível dano. Possível dano já permite que a gente tome alguma medida judicial. Essa foi a grande sacada da Constituição, né? Incluir com ameaças. Isso, do ponto de vista jurídico, também permite que a gente, mais uma vez utilizando a legislação ambiental, que já está mais sacramentada, utilize o mecanismo da responsabilidade objetiva. Né? Na responsabilidade objetiva, eu não preciso provar culpa ou dolos, né? Má fé ou não, então isso é bastante importante. Né? E um outro, bastante polêmico, que ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscência histórica dos antigos quilombos. A ideia é muito bacana, refletir um momento histórico que a Constituição passava, mas extremamente difícil de ser trabalhado na prática, porque o tombamento não é o instrumento para isso. A mesma Constituição, que foi moderna o suficiente para colocar o tombamento como um dos instrumentos, veio aqui e colocou tombamento. Agora, então, dizer para o quilombola que ele não pode reformar a casa dele, que é difícil ele mexer naquela área, e é difícil até achar uma justificativa, porque é lá o pau a pique, pequenininho, né? Numa comunidade, porque você tem que preservar, e a cultura não é ela fisicamente, né? Deveria ser o registro e, na verdade, é constitucionalmente o tombamento, tá? Então, não é pouca coisa, não. Bom, do resumo da nossa Constituição, ela abandona o conceito de excepcionalidade e monumentalidade, porque naquele conceito do patrimônio cultural, que passando rapidamente, ele fala dos modos de fazer e criar de todos os elementos que formaram a sociedade brasileira, pobres, ricos, imigrantes, não imigrantes, né? Reconhece que esse patrimônio tem elementos tangíveis e intangíveis, né? Material e imateriais, reconhece que o valor cultural de um bem preexiste ao ato que o reconhece, né? Quando fala da ameaça de dano, quando descreve os bens patrimoniais, né? E isso é o que justifica essa decisão, por exemplo, que diz que basta estar inventariado para estar protegido, né? O tombamento ou qualquer ato formal do poder público só reconhece alguma coisa que já existia, né? Então, inclusive, permite que o juiz reconheça, né? O tombamento deixa de ser, a gente já falou bastante sobre isso, o grande patrimônio, e permite que a proteção do patrimônio cultural se dê por ato administrativo, no caso do tombamento, um exemplo, por lei, a própria Constituição tombou, né, os sítios reminiscentes dos quilombos, e a decisão judicial que acaba sendo possível a partir do momento em que a Constituição estabelece que o valor cultural pré-existe ao bem. Mas existe um outro dispositivo que também se aplica ao patrimônio cultural, mas que normalmente as pessoas o associam mais ao meio ambiente natural, que é o artigo 225. E esse dispositivo ele é extremamente importante para que a gente entenda a dimensão exata do que é a proteção do patrimônio cultural, principalmente dentro das cidades. Né? As cidades é onde nós vivemos, é o nosso meio ambiente. Né? É o ambiente onde a maior parte dos brasileiros vive, tem as suas relações. Né? Então, quando eu falo em preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, eu estou falando destes processos que ocorrem no meio urbano também. Né? Quando eu falo que o meio ambiente tem que ser um bem de uso comum do povo e ecologicamente equilibrado, eu também estou falando, né, do meio urbano que você vive. A gente vai ver que o Estatuto da Cidade tem diversos dispositivos, pena que não dá para falar sobre tudo isso, que tratam dessas correlações entre o bem-estar e aquilo que se desenvolve no espaço urbano. E tem outro que eu acabei nem destacando, eu não teria que deixar tudo em verde, que é o dever do poder público, né, e da coletividade de defender e preservar para os presentes e futuros
inverso. É algo que foi emprestado do patrimônio cultural para o meio ambiente. Né? A gente costuma dizer que, em matéria ambiental, o patrimônio cultural é o patinho feio do meio ambiente. Isso, inclusive, entre os promotores. Né? A minha promotoria é de urbanismo e meio ambiente, não, mas eu trabalho com urbanismo, meio ambiente e patrimônio cultural. Né? O patrimônio cultural é deixado de lado sempre. Quando, na verdade, todo esse conceito de transmissão de uma herança de uma geração para outra vem do patrimônio cultural. Né? Toda a relação do homem com o seu meio urbano, com o que a gente chama de meio ambiente artificial, vem da sua passagem pelo planeta, vem das marcas que ele deixou no planeta. E uma característica nossa, e que eu até brinco quando a gente fala aí para o público jurídico em relação a um tema que não é só jurídico, a correlação entre patrimônio cultural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente natural é biológica. Ela não é da ação humana, né, com todo o respeito do homem, semelhança do seu Deus. Não, ele é biológico, porque nós somos a única espécie de predador do planeta que, ao invés de nos adaptarmos ao meio, adaptamos o meio a gente. E é por isso que somos a espécie dominadora. Nós somos o grande predador. Aliás, o direito todo existe para regular a nossa atividade, senão a gente predava até o próximo. Né? Nós somos um grande predador. E modificamos o meio. Então, se eu modifico o meio e não me adapto a ele, eu preciso cuidar dessas relações com o meio, que inclui o agora, meio que a gente chama de meio ambiente artificial, e o que passamos, né? De onde nós viemos, o que nós somos e onde nós vamos. Eu preciso ter esse conhecimento, que você colocou muito bem quando fala da relação das pessoas com onde elas vivem, que a gente precisa preservar, que está na essência de toda essa preservação. E esse conceito que está aí, é um texto do professor José Afonso da Silva, né, que explica por que a gente trabalha com essas 3 esferas de meio ambiente, não decorre só do pensamento jurídico ambiental que dividiu, né, o meio ambiente meio artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente natural, mas da própria lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é anterior ao texto constitucional, mas extremamente moderno, até hoje, né? Uma lei nacional gestada na Universidade de São Paulo, então uma lei que teve como suporte o Laboratório de Ecologia Humana da USP, né? E que define, e é importante que toda vez que a lei define alguma coisa, o juiz não pode definir de outra. Então, definição na lei é algo raro, mas extremamente importante. Define o meio ambiente como conjunto de condições, leis e influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A cidade está aí. Né? A cidade está aí. Né? E depois também, quando fala dos recursos ambientais, não somos... coloca os recursos de todas as naturezas, né? Embora seja de fato uma lei relacionada ao meio ambiente natural, ela abriga todas essas condições. Inclusive quando fala que poluição também é a atividade que direta ou indiretamente, aqui eu preciso que eu não grifei, afeta as condições estéticas do meio ambiente. Né? E vocês são arquitetos, sabem bastante sobre a estética. Posteriormente, né, e já foi falado aqui, veio o Estatuto da Cidade, que regulamenta os textos constitucionais que a gente já falou um pouco, que incluiu, de novo, o meio ambiente natural, o meio ambiente, usou a expressão, inclusive, meio ambiente construído, que é um outro nome dado para o meio ambiente artificial, né, e deveria ter usado o meio ambiente cultural, mas preferiu o termo tradicional da lei, patrimônio histórico, cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, dentro do mesmo pacote. Né, repetiu aquilo que nós já falamos, quando fala que a função social, que a propriedade cumpre a sua função social, quando
atende às determinações do plano diretor, mas fez algo importantíssimo. Lembra que a União que regula normas de caráter geral, esta norma federal diz: respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Então não adianta fazer plano diretor que não atenda às diretrizes do 2º do Estatuto da Cidade, porque este plano diretor é besteira. Né? E se for em relação ao patrimônio cultural, não vale. Lembra que tem que observar a legislação federal e estadual? Se contrariar, não vale. A lei dos crimes ambientais também, se alguém tinha alguma dúvida, olha que ela é anterior até o Estatuto da Cidade, em relação a essa correlação entre patrimônio cultural, meio ambiente urbano e meio ambiente, né, a lei de crimes ambientais tem um capítulo só sobre crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, e repetindo o texto constitucional, ela diz que classifica como crime, por exemplo, destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então, todas aquelas possibilidades do texto constitucional, está aí, inclusive, caracterizado como crime. E o crime, bem interessante, de 1 a 3 anos de reclusão, não dá nem para fazer barulho. E aí a lei vai ter dispositivos bastante específicos, inclusive, muita gente fala, olha, o tombamento é importante, porque no tombamento tem que ouvir o órgão de patrimônio e no NP da vida, por exemplo, daqui de Santos, não precisa sim, porque alterar aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial, em razão do seu valor tal, sem autorização da autoridade competente, também é crime. Então está na lei de crimes ambientais a necessidade, e claro que a lei santista também exige isso, que esses bens, mesmo não protegidos por tombamento, ouça a autoridade. Tanto que, aliás, esse dispositivo gerou uma decisão judicial bastante interessante aqui em Santos, porque o Ministério Público pediu judicialmente o tombamento dos canais, que é uma referência para qualquer um da cidade, e havia o prefeito da época que queria cobrir os canais para fazer estacionamento. E nós entramos com a ação. E o juiz, bacana, é isso mesmo, sou cientista, qualquer um, você sabe da importância disso, mas como eu faço? Por quê? Porque vai ser o juiz, a autoridade competente, para decidir sobre qualquer intervenção do canal. Daí ele deu uma decisão interessante, mandando o CONDEFAT inserir no livro do tom. A decisão judicial foi determinando que o órgão do patrimônio do Estado, entendendo que o órgão municipal estava vinculado ao réu, então não mandou que o réu fizesse isso, mandou que o órgão do Estado incluísse a proteção. E a mais recente de todas, e para nós bastante importante, o Código Civil é o que rege o direito privado. Então, quando o Código Civil passa a ter uma regra como essa, que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido na lei especial flora, fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico, artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas, é um enorme avanço, porque está sinalizando de novo que propriedade privada não existe se não atender esses dispositivos. Aliás, uma curiosidade, falar que propriedade privada não existe quando não atinge esse dispositivo não é uma fala minha, e é muito perigosa, tá? Vou fazer essa ressalva. Essa fala é do ex-ministro do Supremo, Eros Grau, que quando era professor, dizia isso, quando foi para o Supremo, mudou de opinião. Porque é uma tese bastante ousada dizer que não existe, mas o seu exercício fica bastante limitado a essas regras. E a questão dos regulamentos administrativos por conta do regramento, por exemplo, do Centro Histórico de Santos, que vem por regulamento administrativo. A gente acaba trabalhando com um conceito de que a cidade é um bem ambiental. Esse conceito do Claude Lévi-Strauss. E eu
acho que é o conceito que melhor se adequa, talvez nem tanto especificamente para um debate relacionado a patrimônio cultural, mas ao urbanismo com absoluta certeza. Né? Se a gente não entender a cidade dessa forma, nós não vamos ter uma cidade saudável, uma cidade gostosa de morar, uma cidade que respeite todos aqueles que precisam morar nela de forma adequada. E esse conceito, que para nós veio depois do texto constitucional, começou em 1981, na Europa, já está na legislação, né, embora seja uma carta não legislação obrigatória, como a parte das cartas patrimoniais ela não tem força legal, mas de setembro de 75, que é a Carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico, que já fala de meio ambiente natural e construído, né, e que já fala que o patrimônio arquitetônico dá testemunho da presença da história, sua importância em nossa vida, né, lá, qualidade de vida, está lá no 225 da Constituição, e é a encarnação do passado, e a encarnação do passado no patrimônio arquitetônico constitui um ambiente indispensável ao equilíbrio e ao desenvolvimento do homem, que isso nós transportamos para o texto constitucional, né, que lá no artigo 225 caput da Constituição. O fato de encarar a cidade e os bens culturais como bem ambiental permite que a gente extraia algumas conclusões, vamos dizer assim, que os bens culturais têm que estar integrados no seu contexto ambiental. Você colocou sobre a paisagem da cidade a partir do seu arruamento original, por exemplo. Né? Que os bens culturais devem estar integrados ao contexto cultural onde eles foram produzidos. E um detalhe extremamente importante, e aí muito feliz também no projeto que você mostrou. Por quê? O contexto cultural avança com o tempo. Né? A fantasia de carnaval dos anos 30 era uma, a fantasia de carnaval dos anos 2018 é outra. Tem material sintético, tem LED, isso tudo é patrimônio cultural e a de hoje tem o mesmo valor da de antes. E isso são marcas do tempo através desse patrimônio, que precisam ser bem trabalhadas, é claro, para respeitar, por isso que eu achei legal o projeto, que respeita os períodos, né, da proteção, e eles têm que estar integrados a esse conceito cultural. E dessa integração ao contexto cultural, a gente também tira uma outra conclusão, que é a preservação do entorno, do conceito de visibilidade desses bens, que normalmente se associa a uma visibilidade física, até pela facilidade de você lidar com a questão, mas ela é mais do que a visibilidade física. Né? É uma visibilidade cultural, é uma visibilidade que, como o Emílio Lopes Meirelles, que é um administrativista bastante famoso no Brasil, abrange não só a tirada de vista da coisa tombada, e o livro da época que o tombamento era um grande instrumento, como a modificação do ambiente, da paisagem adjacente, na diferença do estilo arquitetônico. Né? Por isso que, normalmente, as questões atinentes ao patrimônio cultural são questões de uma enorme subjetividade. Eu costumo dar como exemplo de paisagem natural e cultural e como que essas questões se avaliam a Fortaleza da Barra. É impensável qualquer intervenção no entorno da Fortaleza da Barra, porque a natureza daquele bem é um bem isolado na paisagem. Por isso que tem lá a Fortaleza, Saltada. Agora, se eu olhar ela de Santos, do canal 6 para Fortaleza, eu vou ver verde, eu vou ver a Fortaleza, e ela está integrada na paisagem. Se eu for na ponta da praia e olhar a Fortaleza, eu também vou ver ela integrada na paisagem. Mas eu tenho todo o bairro de Santa Cruz do Nordeste à frente dela. E não deixa de estar integrado. Lamento muito ter acabado a igrejinha que tinha lá na beira-mar, mas o bairro ainda está lá. Né? Precisa tomar cuidado, por exemplo, na verticalização daquele bairro? Precisa. Mas não é incompatível a presença do bairro com a Fortaleza. Eu preciso analisar essa paisagem, né, no tempo que eu aprendi com vocês, arquitetos, e tal, do skyline. Né? O que eu tenho de visão? A que distância eu vou estar do objeto que eu estou visualizando?
eu vou garantir a preservação daquilo que eu preciso preservar, do objeto do meu olhar, né? E isso a gente tira da necessidade de integrar os bens culturais no contexto cultural, no caso da Fortaleza, e ambiental, no qual ele está inserido. Né? O fato de que os bens culturais têm que estar integrados às políticas urbanísticas, que você falou, eu não consigo, não dá para você enxergar uma lei urbanística que não esteja integrada ao patrimônio cultural da cidade e vice-versa, e exige do legislador cuidado para incorporar princípios e regras dessas duas áreas, que podem ser distintas, como eu falei do exemplo do recuo na área central da cidade. Se o recuo é importante no restante inteiro da cidade, e não ter recuo deve ser exceção da exceção, ou deve ser simplesmente proibido, no centro é o contrário. E eu preciso que a lei entenda isso. E trate regra como regra e exceção como exceção. Né? E que a preservação dos bens culturais do plano deve agregar valores materiais e imateriais. Senão a gente tem um centro vazio. Né? Não adianta nada eu ter um centro restaurado sem uso. Né? Dá muita tristeza de ver um outro imóvel do centro que foi restaurado e está lá fechado há anos, porque não rolou, né? Para usar a linguagem do dia a dia. Bom, só para concluir, a gente já falou bastante sobre isso. A gente tem várias formas de preservação do patrimônio, meu tempo já está mais esgotado, né? Mas a gente tem formatos de proteção que estão diretamente associados à propriedade, e isso não pode ser ignorado na hora, inclusive, da formulação de políticas. Né? Então, nós temos formas que suprimem a propriedade privada, desapropriação direta, que a vai lá e desapropria. A indireta é quando ele torna a regra, o uso da propriedade inviável, né? Ao criar o Parque Estadual da Serra do Mar, ele deveria ter desapropriado as propriedades privadas. Não fez, não pode fazer nada, então quem entrou, agora já não dá mais para entrar com ação porque é prescrito, mas quem entrou com ação recebeu indenização por desapropriação indireta. Tem aquelas que restringem a propriedade, né? E é o caso do zoneamento e do tombamento, né? O zoneamento como limitação de ocupação, e o tombamento como qualquer forma, seja LD, seja tombamento propriamente dito, seja qualquer instrumento da mesma natureza. Por que restringe? Porque se eu permito uma verticalização e no bem tombado, não, eu estou restringindo o direito de propriedade. E aqui nós tivemos um gigantesco retrocesso com o Estatuto da Cidade. É algo que alguém colocou lá na lei, ninguém viu, ou se viu ficou quieto, e passou. Era pacífica a jurisprudência, tanto nos tribunais federais como nos tribunais estaduais, que tombamento não gerava direito de indenização. Agora, por expressa disposição do Estatuto da Cidade, gera. Então,